Olá, seja bem-vindo à Diversidade, um espaço de reflexão sobre o papel da psicologia na sociedade contemporânea. Uma proposta ousada e que, por isso mesmo, acaba sempre tratando de temas repletos de tabus e mal-entendidos. Temas sobre os quais a psicologia pode ajudar um pouco na reflexão. E sexualidade é um desses assuntos. Qual é o espaço e o momento onde começamos a prestar atenção em nossa sexualidade? O que é viver uma sexualidade saudável e como o psicólogo pode ajudar nisso? E o prazer, onde fica em tudo isso? Esses são alguns dos recortes que Diversidade vai fazer dentro deste amplo e polêmico tema. No programa de hoje você vai ver. Na opinião, Edna Peters Carralho fala sobre o papel da psicologia no processo de compreensão da sexualidade. Relatórios Kinsey, um marco na pesquisa sobre a sexualidade humana. E em casa, como encarar a descoberta da sexualidade das crianças e pré-adolescentes. Das ruas vem a resposta. Sexo se aprende na escola? Quem comenta é o psicólogo Antônio Carlos Egito. E esse assunto continua na entrevista. Graça Martina Gonçalves recebe a socióloga Sandra Umberhal, do Instituto Ecos Comunicação e Sexualidade. Desde que surgiu, a AIDS vem causando uma verdadeira revolução no comportamento e nos valores da sociedade. Mudanças não apenas no âmbito da sexualidade, mas na própria atividade dos profissionais da área da saúde. Exemplo disso é o atendimento dado aos portadores do HIV no Centro de Referência DST-AIDS do Estado de São Paulo. Devido às necessidades específicas destes pacientes, psicólogos, médicos, enfermeiros e assistentes sociais estão trabalhando cada vez mais em conjunto e percebendo que o ambiente hospitalar não é o único nem o melhor lugar para tratar corpo e mente. A psicóloga Tânia Regina de Souza trabalha no tratamento de portadores de HIV desde 1989. Mas há 10 anos ela acompanha esses pacientes de uma forma diferente, através da assistência domiciliar. Eu que já me formei há muitos anos, eu aprendi aquela coisa de consultório, sem interferência, sem barulho, com privacidade, a questão do sigilo, o divã, Quando você vai no domicílio, não tem nada disso, Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu me sentia muito frustrada, porque eu não conseguia aplicar nada daquilo que eu tinha aprendido na faculdade. Hoje, para mim, está claro, que eu tendo um paciente que quer falar, seja através do silêncio, da linguagem corporal ou da linguagem oral mesmo, eu posso fazer um trabalho de psicoterapia. A equipe da assistência domiciliar é formada por psicólogos, médicos, enfermeiros e assistentes sociais. Esse trabalho em conjunto, multidisciplinar, é uma necessidade que surge da própria doença. Segundo Tânia, o tratamento da AIDS é complexo, afetando todas as áreas da vida do paciente. Então é muito importante que não só o psicólogo, mas que todos os profissionais tenham uma escuta, muito ativa para poder dar conta de toda a demanda do paciente. Uma das áreas mais atingidas na vida do portador de HIV é a própria sexualidade. Existem alguns trabalhos que mostram que o principal medo do portador do HIV/AIDS é contaminar a pessoa que ele se relaciona afetivamente. Então muitos chegam até a abstinência total. E o que a gente procura trabalhar é o conceito amplo de sexualidade, que é o carinho, que é o afeto e não só a questão da prática do ato sexual. Uma das muitas casas visitadas toda semana é a da Luísa Maria da Conceição, que cuida da sua filha, Maria Conceição Araújo. Para os membros da equipe, esse trabalho em conjunto e a visita à moradia do paciente contribui tanto para o tratamento quanto para o aprimoramento profissional. Um depende do outro, na realidade, O médico prescreve, a gente faz a nossa parte, que é de enfermagem, E a gente trabalha muito bem, psicologia, assistente social, a gente trabalha em conjunto, realmente nós somos uma equipe, Tânia também auxilia os familiares ou qualquer pessoa que esteja envolvida no cuidado com o paciente. Para a dona Luísa,
esse acompanhamento psicológico é fundamental para enfrentar as dificuldades do tratamento de uma doença tão difícil como a AIDS. Para mim é ótimo, porque quando eu converso com ela, parece que eu fico aliviada, porque se ela estiver falando, eu escuto bem o que ela está falando para poder responder, né? Porque a cabeça está fraca. A doença, ela atinge todo o contexto familiar. Então, quando você vem no domicílio, fica impossível você lidar só com o paciente. Qual o papel da psicologia na compreensão da sexualidade? Caberia ao psicólogo apenas a tarefa de levar informações para seus pacientes? Não é isso que pensa Edna Peters Carrali. Para ela, o trabalho do psicólogo deve ser mais amplo. Edna é doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e é professora da graduação e da pós da PUC de São Paulo. Entre seus trabalhos publicados está Metodologia do Trabalho Socioeducativo com Famílias, roteiro comentado, lançado pelo Instituto de Estudos Especiais da PUC São Paulo em 2004. Falar sobre sexo envolve eu trabalhar com o meu corpo, com o corpo do outro, o sentido que esse corpo tem para mim, o sentido que tem para os outros, como que ele é nomeado, como ele é lidado, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Que coisas eu posso fazer comigo mesmo e com outras pessoas? Todas essas questões envolvem trabalhar com a sexualidade. Tomemos como exemplo a questão, por exemplo, da sexualidade no jovem e na adolescência. A nossa sociedade considera que o jovem está pronto para a reprodução e pronto para a sexualidade. Então, é neste momento que a nossa sociedade considera que tem uma explosão da sexualidade. Na realidade, ela já começou antes desse jovem nascer. Ele simplesmente agora tem uma permissão da sociedade, porque o seu corpo está mudando e, portanto, ao estar mudando, ele pode exercer aquilo para o qual uma das funções do nosso corpo está determinada, que é a reprodução da espécie. No entanto, esse caráter de reprodução da espécie não tem um caráter só biológico básico, como era na sua origem, porque ele tem um processo simbólico, tem um processo cultural. Aquilo que será possível e permitido de ser exercitado em sexualidade vai depender do quê? Vai depender da própria pessoa, de como ela foi construindo ao longo da sua vida, do grupo social no qual ela está inserido e da sociedade no qual este grupo que ela está inserido faz parte. São essas questões que no cotidiano do trabalho do psicólogo devem ser incorporadas e refletidas. O trabalho do psicólogo não é informar sobre sexualidade, sobre o corpo, sobre as funções e possibilidades reprodutivas e das possibilidades de adoecimento ou de manutenção de saúde ao longo da vida sexual, mas é principalmente, mais do que informar, refletir sobre os valores, os comportamentos e as ações, e nesta reflexão construir junto com as pessoas projetos de vida mais saudáveis. Os anos 60 marcaram o mundo pela chamada Revolução Sexual. E os Estados Unidos, assim como a Inglaterra, estiveram no centro dos acontecimentos. Isso se deve em parte a uma série de tabus que foram derrubados pelas pesquisas de Alfred Kinsey, um cientista norte-americano que acabou influenciando mais a sociedade do que a própria ciência. O entomologista e zoólogo Alfred Charles Kinsey viveu entre os anos de 1894 e 1956. Nascido em uma família extremamente conservadora e religiosa, chocou os pais ao abandonar os estudos de engenharia para se graduar em biologia e psicologia. Em 1919, completou seu doutorado em Harvard sobre a diversidade biológica de uma espécie de vespa. Após ter concluído que nenhuma vespa era igual a outra e que suas práticas de acasalamento eram extremamente variadas, Kinsey percebeu que essa característica de diversidade sexual era comum entre todos os animais, inclusive entre os humanos. Após muita persistência, em 1935, Kinsey conseguiu recursos financeiros junto à Fundação Rockefeller para iniciar sua pesquisa sobre a sexualidade humana. Para isso, montou e treinou uma equipe que entrevistaria nos anos seguintes milhares de pessoas em todo o território dos Estados Unidos.
Seus estudos resultaram em 2 relatórios sobre a sexualidade humana que caíram como verdadeiras bombas na sociedade americana de então. A publicação do primeiro relatório Sexual Behavior in the Human Male, o comportamento sexual do homem, em 1948, deu origem a uma enorme polêmica nos Estados Unidos. O livro foi um dos mais vendidos naquele ano. Rapidamente, Kinsey se transformou numa celebridade. O segundo volume, abordando a sexualidade das mulheres, Sexual Behavior in the Human Female, foi publicado em 1953. Os resultados impressos nos 2 livros abalaram a família tradicional americana. Segundo os estudos de Kinsey, 92% dos homens e 62% das mulheres se masturbava. 37% dos homens e 13% das mulheres já tinham tido uma relação homossexual que lhes tinha proporcionado um orgasmo. Mas seus resultados causavam urticária nos conservadores, também eram contestados por outros cientistas, que afirmavam que o grupo pesquisado não era cientificamente representativo, já que a maioria dos entrevistados eram brancos de classe média, com menos de 35 anos e com formação universitária. Mesmo com eventuais erros estatísticos, até hoje estes dados ainda são considerados como um dos maiores estudos mundiais de comportamento sexual humano. Como um resultado prático dos estudos de Kinsey, em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria removeu a homossexualidade da lista de desordens mentais. O mesmo aconteceu com a Organização Mundial de Saúde, que também passou a não considerar a homossexualidade como uma doença a partir de 1986. A sexualidade é um tema importante em qualquer fase da vida, mas existem períodos de mudanças radicais que fazem parte da formação da personalidade humana e que são fundamentais na construção do nosso olhar sobre os afetos, o prazer e o sexo. É na infância e na adolescência que surgem as primeiras dúvidas e curiosidades sobre o universo da sexualidade. Mas como será que os pais lidam com isso? Mesmo com o acúmulo de informações sobre o tema provocado pela mídia, será que a família está conseguindo lidar com essas questões? Diversidade foi procurar saber a resposta a essas e outras perguntas delicadas sobre pais, filhos e sexualidade. Ter filhos na adolescência não é fácil para ninguém. Ivete Cabral tem 2 nessa fase de fronteira: Lucas, de 11 anos, e Daniele, 12 anos. Um dos temas mais delicados nesse período é a sexualidade, um tema que começa a surgir desde a primeira infância. Os 2 tomavam banho juntos, né? A correria, chegar do trabalho, tem que fazer tudo, então já dava banho nos 2, trocava, né? E chegou um período assim que eles não quiseram mais tomar banho juntos. Por quê? Porque eles eram diferentes, né? Então aquela coisa assim, não, mamãe, eu sou homem, ela é menina, né? Então não pode, né? Uma relação de confiança, de segurança se estabelece desde pequenininho, né? E acho que a sexualidade não pode escapar disso. Eu acho que fica muito sem sentido assim, vamos sentar e conversar sobre, né? Essa coisa de novela, não é assim. Acho que as coisas vão acontecendo, né? No leve e trás na escola, nos primeiros meninos, né? No primeiro beijinho, no menino que você acha bonitinho, na menina que você acha bonitinha, né? E de poder abrir espaço para falar sobre isso, porque isso é vida. Sexualidade é instinto de vida, não pode esquecer disso. Nada de namoro escondido, né? Outro dia a gente ainda estava conversando isso. Nada de ser nada escondido aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que assim, ter uma vida aberta, sabe? Nada de fazer nada escondido, né? A gente conversa sobre isso também, né? Isso que a gente não tem que dar para uma criança, uma situação para ela entender e elaborar, se ela não tem aparato para isso, nem cognitivo nem emocional. Então, é só uma questão de respeitar o desenvolvimento. Faz mal, arromba a cabeça, sabe? Traz efeitos ruins. Então, não acho que a mídia seja, né, não tem nada a ver. Agora, você tem o controle remoto, né? Você está dentro de uma casa, então passa pelos pais, passa pela família. A gente tem essa preocupação, sim. Não é tudo que eles veem, né? Mas a gente explica o porquê, né? Não é simplesmente você não vai assistir. É explicar o porquê, né? Por que que
não é apropriado para a idade deles, eles vão descobrir isso mais tarde, né? Então não é simplesmente desliga. Eu acho que eles estão certos, eu não gosto de assistir, eu troco de canal, eu não assisto. Eu fico meio nervoso, né? Porque curiosidade. E já chegaste a falar sobre isso com ele? Você tem curiosidade de ver? Já. E como foi? Ele brigou comigo. Mesmo com os pais conversando sobre o assunto e a mídia divulgando informações sobre as consequências de uma relação sexual precoce e desprotegida, os casos de AIDS e de gravidez na adolescência continuam aumentando. O problema parece que está muito além da informação. Nós fizemos um trabalho junto com a Organização Mundial de Saúde e descobrimos que a informação não basta. 90% dos adolescentes conhecem os métodos, mas na hora de usar os métodos, eles esquecem, eles se atrapalham. E por que isso? Porque a menina tem a doença do agradar. Ela quer agradar o parceiro e por insegurança tem medo de brigar e de impor a camisinha. O menino tem medo de falhar. Então, não conta que tem medo do tamanho do pênis, de dar errado e dá desculpas. Como os dois não só têm idade precoce, mas têm precocidade no vínculo, é muito pouco tempo entre conhecer e ter uma relação sexual. Não dá tempo de discutir a prevenção, só dá tempo de discutir o desejo. Por causa do desejo de querer fazer, né? E faz tudo errado, sem camisinha, não tem nada. E às vezes a gente faz as coisas assim sem pensar e depois você fala, putz, fiz isso, não devia ter feito. Eu penso que a gente tem que tentar trabalhar antes, desde pequenininhos e de um nível preventivo mesmo, uma forma preventiva, né? Então assim, muito esporte, muito lazer, muita música, muita arte, né? São formas de ajudar essa moçada a crescer, a se expressar, com prazer, sim, porque não namorar, porque não ficar, mas que esse prazer seja inserido e acolhido, né? E diversidade foi às ruas para saber da população. Sexo se aprende na escola? Acho que não. Não. Eu acho que não. Bem, aprende na vida, cara, né? Concordo com o amigo, né? Sexo na escola? Eu acho que se aprende, porque você tem bastante informação de professores, assim. Como biologia? Também. Acho que sim, porque quando a criança é pequena e que ela não sabe muito, acho que é o ambiente lá que ela tá na maioria do dia dela que consta, então é isso, acho. Você acha que dá pra aprender o quê? Tá tocando meu telefone aqui, você dá pra dar um segundo. Alô? Olha, eu aprendi na escola sexo. Quando era um tabu tremendo, isso eu digo na década de 50. O professor chamava mais de sociologia e não de sexologia. Você acha que a escola dá uma base suficiente para a vida sexual? Não. Na escola eles só ensinam doenças, camisinha, modos contraceptivos, essas coisas só. Os professores não ensinam muito sobre sexo. São os alunos que um falam pros outros as piores coisas. Mas a parte teórica, né? A curiosidade, aprende com os amigos, pergunta para um, pergunta para outro, desse jeito, daquele jeito, e depois a prática no dia a dia. Sexo é vida, sexo é de casa, desde que você nasce, até a tua vida você está aprendendo e reaprendendo. Não é na escola com teoria que você vai aprender. Aulas de educação sexual sempre são interessantes no colégio, mas é mais dos pais mesmo, né, da convivência e do assunto ser abertamente discutido. Devia ter também programas assim, propagandas, também ensinando aos jovens a fazer mais, a ensinar essas coisas, né? E para comentar essas ideias que fazem parte do senso comum das populações urbanas, Diversidade convidou o psicólogo Antônio Carlos Egito. Egito é membro fundador da ONG GTPOS. Entre suas publicações estão Sexo, Prazer e Riscos, lançado pela Saraiva em 2005, e Orientação Sexual na Escola, um projeto apaixonante, publicado pela editora Cortez em 2003. Eu vi por alguns depoimentos que a visão que a gente tem de como discutir essa questão da sexualidade na escola, às vezes é muito restrita. Por exemplo, tem uma pessoa que fala que sexo é biologia. Não é biologia. Sexo é também biologia. Mas sexo é comportamento, sexo é sociedade. Sexo é uma visão muito mais ampla, envolve coisas muito mais amplas, envolve história, envolve na verdade, todas as áreas do conhecimento. Tanto até que a orientação sexual, como nós chamamos do tema transversal que está nos parâmetros curriculares nacionais, é justamente um tema para ser abordado em todas as áreas de ensino, né? Então é muito importante que o professor se capacite para poder trabalhar, para poder discutir sexualidade com seus alunos. Realmente não é fácil lidar com a sexualidade na escola, porque exige capacitação, acompanhamento contínuo. Os projetos que a gente desenvolve
com as escolas, tanto públicas como privadas, é nessa linha, de dar uma formação básica para o professor e acompanhar o planejamento e a execução das ações para que ele sinta respaldo para o trabalho que ele vai desenvolver com os alunos. Porque de fato envolve ele conhecer um pouco de cada aspecto do tema, e por isso não se restringe a questão das doenças apenas, ou a questão dos métodos anticoncepcionais, como eles colocaram aqui. Não se trata apenas de discutir que é importante fazer sexo com camisinha, porque isso já se falou 580 mil vezes, todo mundo no Brasil já ouviu uma campanha, uma propaganda, como alguém se referiu também. É mais importante que isso, é preciso discutir a sexualidade como um fator de vida fundamental mesmo, e é preciso discutir o prazer, e aí que está o maior problema talvez, e a coisa mais interessante. Em geral, quando a gente faz projetos de orientação sexual na escola, a gente conversa com os pais, explica como é que a coisa funciona, e aí é importante explicar que o fato da escola trabalhar o assunto não exime os pais de responsabilidade. É muito importante que a família discuta as questões da sexualidade, discuta o que está rolando ali, desde o que eles estão vendo na televisão, até as piadas que eles contam, o que eles ficam sabendo da família. Quer dizer, é preciso haver um espaço para uma conversa. Então esse papel não pode ser substituído pela escola, mas o que a escola pode fazer é esclarecer dúvidas, complementar informações que estão faltando e fazer a discussão dos valores. Então, quando a escola entra nesse assunto, não é para pregar valores opostos ao da família, ou diferentes ou iguais. É para dizer, olha, existem vários valores, vamos pô-los aqui em discussão, vamos ver, tem famílias que pensam assim, tem famílias que pensam assado. No mundo existem opiniões diferentes. Na medida em que se relativiza o que é essa visão a respeito de sexualidade, isso é muito importante para que a criança e o adolescente entendam o que está se passando com ele e façam suas escolhas. E vamos levar essa mesma pergunta para a nossa entrevista de hoje. A psicóloga Graça Marquina Gonçalves recebe a socióloga Sandra Berral para conversar sobre a linha de trabalho da ECOS, Comunicação e Sexualidade, uma ONG que forma professores para a delicada missão de tratar de sexualidade na rede pública e nas escolas particulares. Uma conversa boa para os psicólogos, para os professores e para os pais. Pois, Sandra, você que tem uma boa experiência aí com a questão da educação sexual, educação para a sexualidade, como é que você responderia essa pergunta? Sexo se aprende na escola? Eu acho que a escola é um dos espaços fundamentais para se aprender sobre sexo e sexualidade. A gente sabe que os jovens, eles aprendem em vários espaços, né? A família, com os amigos, na rua, mas a escola é onde ele vai encontrar informação adequada, né? Conhecimento científico sobre a questão do corpo, como é que o nosso corpo funciona, como é que funciona toda essa parte biológica. Só que e a escola, ela pode abordar outros aspectos ligados à sexualidade, que é a história, nos aspectos históricos, culturais, como é que se constitui a sexualidade ao longo do tempo, que valores que são atribuídos, né? Um professor bem preparado pode tirar todas as dúvidas desse jovem, desse adolescente. Então, eu considero um espaço adequado e necessário para a educação sexual. Acho que você está falando uma coisa importante, quer dizer, falar sobre sexo não é falar simplesmente da questão do corpo no aspecto biológico, como é que funciona e ponto final, né? Muito mais que isso. Muito mais do que isso. Infelizmente, a gente sabe que, em geral, o professor se sente mais seguro nesse tipo de abordagem, porque daí ele se apropria da informação que está no livro de biologia, daqueles desenhos já super conhecidos do aparelho reprodutor masculino e feminino, e não precisa entrar nos aspectos relacionados aos valores, aos costumes, né? E acho que um grande desafio é o professor passar a informação sobre isso de uma maneira isenta, né? Sem colocar a sua opinião pessoal. E eu acho que é isso que às vezes dificulta uma abordagem mais ampla da sexualidade. Então, nesse aspecto, ensinar não é só dar um conjunto de informações, é ensinar também, acho que uma reflexão sobre os valores que estão associados à sexualidade, sobre, enfim, qual é o lugar da sexualidade na vida, nas relações, na nossa sociedade. Quer dizer, muito mais do que só dar um conjunto de informações. Exatamente.
educação sexual devia ser uma relação dialogada, né? Porque é importante também ouvir o jovem, o adolescente, sobre as dúvidas que ele tem, porque como ele está recebendo informações de vários lados, isso gera dúvidas, questões. E a escola, ela pode ser um espaço de escuta, né? Para que ele possa falar, sem constrangimento, sem se expor, e a escola ter esse papel de estar passando essa informação e permitindo que esse jovem faça a sua escolha, saiba o que é melhor para si, saber que é importante conhecer o corpo, se cuidar, valorizar o corpo. Eu acho que isso é fundamental. Quando você passa a tratar a sexualidade, o sexo em si, só associado a cuidado, a prevenção, e algo que a gente sabe que é fonte de prazer, você cria uma dissociação, uma cisão aí, onde isso faz mais confusão do que ajuda. Né? E acho que nesse contexto aparece também a questão da diversidade sexual. Ah, bem lembrado. Me parece que é uma abordagem da sexualidade que tem que compreender, na verdade, que é natural no sentido de que é possível, né? Embora não seja natural, seja uma vivência que tem a ver com as relações, com o momento histórico, com a forma como as pessoas se desenvolvem, entendem a vida, né? Então, acho que essa questão é que precisaria talvez ser mais trabalhada, né? A sexualidade, como você até apontou isso, ligada ao prazer, a uma possibilidade de relacionamento saudável, afetivo, importante, e não necessariamente a uma distorção, uma normalidade, uma coisa que tem regras já pré-estabelecidas que não podem mudar. E como a nossa sociedade valoriza certos aspectos no momento histórico, porque a homossexualidade, por exemplo, ela existe há séculos, né? E ela tem diferentes abordagens e valorização em diferentes culturas ao longo da história. Então, fazer uma discussão sobre isso é muito importante. Compreender como é que a sociedade se organiza, como é que ela define as coisas, por que isso acontece, por que alguns valores são mais positivos, outros não. Tem que ser assim? Não tem que ser assim. O fato de, ao longo da história, a gente perceber que as coisas mudam, por exemplo, a questão da virgindade, né? Era um valor fundamental, né? Até previsto na lei, né? E hoje isso, felizmente, não é mais assim, né? Não é dessa maneira. Então, compreender por que era assim, por que tinha esse valor, né? O que isso representava naquela sociedade. Isso ajuda a entender como é que a sociedade funciona, como que também é possível mudar esses valores, né? As coisas não são assim desde sempre, né? Acho que é encarar a sexualidade como parte da vida, né? E querer mesmo, né, trabalhar para que ela seja uma coisa vivida com prazer, né? Exatamente. E, enfim, enfrentada de uma maneira aí bem importante. Aí, né? Tá bom, Sandra. Obrigada. De nada. É isso, diversidade fica por aqui. Espero por você em nosso próximo encontro. Até lá!